Oi, gente, e aí, como vai? Tudo bem? Olha, eu aqui novamente, Adão Azevedo, né, do seu canal Adão Azevedo e também da AC Soluções. E dessa vez eu estou aqui para trazer para vocês a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da pinha, ou se preferir, fruta do conde, ou se preferir, a nona esquamosa, tá bom? Essa é a nossa planilha que a AC Soluções desenvolveu para vocês, para facilitar a vida de vocês no cálculo de adubação e corretivos para a cultura da pinha. Então vamos lá conhecer a nossa planilha. Bom, gente, vamos lá. Olha o que eu sempre digo, se vocês quiserem fazer tudo sempre na risca, conforme manda o figurino em cima da regra, eu sugiro para vocês o seguinte: antes de, de iniciar qualquer atividade produtiva no ramo de agricultura, é necessário fazer uma coleta de amostra de solo bem feita, né? E para isso vocês precisam determinar as camadas de coleta da amostra de solo em termos de profundidade. Mas antes disso, é importante que vocês saibam qual o tipo e a eficiência do equipamento que vocês vão utilizar para incorporar o calcário. Então veja bem a seguinte situação: é necessário que vocês identifiquem os implementos disponíveis, tá? E a partir de então vocês levem esses implementos para o campo e façam um teste de campo. Vamos supor que vocês têm disponível arado e grade para incorporar o calcário. Então faz um teste de campo com arado e verifique até que profundidade ele consegue cortar o solo, ou seja, qual corte, a profundidade de corte do arado. Então vamos supor que vocês passaram o arado e perceberam que ele conseguiu cortar o solo numa camada de 30 centímetros. Mas essa medição é feita não considerando a superfície do solo arado, mas a superfície do solo da área ao lado que não foi passado o implemento. Então vamos supor que vocês mediram e verificaram, né, que o arado consegue cortar o solo numa camada de 30 centímetros. Então a coleta de amostra de solo terá que ser feita nas camadas de 0 a 30 e de 30 a 60 centímetros, tá bom? Então vamos lá. Tendo feito isso, vocês vão enviar a amostra de solo para o laboratório e quando chegar o boletim, né, do laboratório, vocês vão atuar para fazer o cálculo da necessidade de calcário. Vocês vão proceder conforme nós vamos orientar aqui. Bom, gente, vamos lá. Como vocês viram, vocês enviaram a amostra de solo para o laboratório e pouco tempo depois vocês receberam de volta o boletim, né? Então, lembrando que nossa planilha ela está apta para trabalhar com os sistemas de medida centimol-C por decímetro cúbico e miligrama por decímetro cúbico. Porém, alguns laboratórios, né, imprimem o boletim com o sistema de medida milimol-C por decímetro cúbico. Se isso acontecer, vocês dividam os valores que estiverem em milimol-C por decímetro cúbico, vocês dividem por 10 para poder encontrar esses mesmos valores, para poder convertê-los para centimol-C por decímetro cúbico. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar no boletim é da minha CTC, capacidade de troca catiônica em centimol-C por decímetro cúbico. Então vamos observar, ó, que aqui o valor do centimol-C está em 4. E também da saturação de bases, que é o que eu vou precisar. Aqui o valor da saturação de bases do solo está em 36. Então eu venho aqui, ó, coloca aqui, ó, 4, tá? E 36. Perfeito? PRNT do calcário. Antes de realizar esse cálculo aqui, vocês vão entrar em contato com a empresa que fornece calcário na sua região e vão solicitar informações sobre o PRNT do calcário. Então vamos supor que eu fiz isso e eles me disseram que o PRNT do calcário deles é de 85%. Então eu coloco aqui, ó, eu venho aqui e coloco, ó, 85, tá? Profundidade de incorporação. Bom, como eu fiz o teste de campo e verifiquei que o calcário incorpora, né, que o trator e o arado conseguem revolver o solo numa camada de 30 centímetros e
Como eu coletei também as amostras de solo nas camadas de 0 a 30 e 30 a 60 centímetros, obviamente que a minha profundidade de incorporação será de 30 centímetros. Então eu coloco aqui, olha, prontinho. Aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare e aqui a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Bom, gente, agora chegou o momento de eu fazer o cálculo da necessidade de gesso. Veja bem, para realizar, né, o cálculo da necessidade de gesso, eu vou precisar de dados da amostra de solo da camada de 20 a 40 ou de 30 a 60 centímetros, ou seja, da camada subsuperficial. Porém, só vou realizar o cálculo da gessagem se esse mesmo boletim apresentar nível de cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou nível de alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico. Então imagine o seguinte, que o meu solo apresentou as duas condições: cálcio abaixo de 0,5 e alumínio acima de 0,5. Então veja bem, mas para realizar o cálculo de gesso, vou precisar também da capacidade de troca catiônica também dessa camada subsuperficial e também da saturação de bases. Então, suponhamos o seguinte, que a CTC da camada subsuperficial tenha sido de 3,8. Colocar aqui, prontinho. E vamos supor que a saturação de bases tenha sido de 32%. Prontinho. Coloca aqui. Aqui eu tenho a quantidade de gesso em quilo por hectare, 1.368, e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado. Bom, pessoal, uma dica rapidinho para vocês, tá? Lembrando que vocês vão aplicar o calcário metade da dose recomendada, né, antes da aração, e a outra metade depois da aração e antes da gradagem. Depois vocês vão aguardar a ocorrência de pelo menos 2 chuvas, ou se tiver irrigação instalada, fazer a aplicação de pelo menos 2 lâminas de água, e após 60 dias da ocorrência da chuva ou da aplicação da água, vocês podem aplicar o gesso. Lembrando que vocês têm que aplicar o gesso tendo previsão logo da ocorrência de chuva ou logo após a aplicação do gesso, fazer a aplicação de uma camada, de uma lâmina de água, para evitar que você perca gesso pelo vento, ou seja, por meio da erosão eólica, certo? Lembrando também que não há necessidade de incorporar o gesso, viu? Olha, pessoal, aqui tem alguns espaçamentos sugeridos para a cultura da pinha. Então, vamos supor que eu vou utilizar aqui, ó, o espaçamento de 6 metros entre plantas, tá? E 6 metros entre ruas. Aqui eu tenho a quantidade de plantas por hectare, 278. E aqui, pessoal, eu tenho uma sugestão de adubação orgânica. Para adubação orgânica, aplicar as seguintes doses por planta: esterco de gado 10 a 20 litros ou esterco de frango 5 litros. Então vamos supor que eu vou fazer adubação orgânica com esterco de gado. Então eu vou aplicar aqui, ó, 20 litros. Coloca aqui 20 litros, tá? Aqui automaticamente já aparece calculada a quantidade de esterco que eu vou gastar por hectare. No caso aqui, 5,56 metro cúbico. Bom, pessoal, aqui eu tenho a recomendação de adubação com nitrogênio, né? No plantio, nada. Primeiro ano, 40 gramas por planta. Segundo ano, 80. Terceiro ano, 120. E quarto ano, 180. Olha só, gente, vamos supor que eu estou na fase de plantio. Bom, como eu estou na fase de plantio, aqui não tem nenhuma recomendação para nitrogênio. Então, não vou utilizar fonte de nitrogênio aqui. Bom, na adubação de plantio, eu tenho a recomendação de adubação fosfatada, tá? Vamos aqui verificar, só que para isso eu preciso saber o nível de fósforo no meu solo. Então vamos recorrer aqui ao meu boletim.
Olha só, como vocês podem ver, o nível de fósforo no meu solo está aqui, 8,5 mg por decímetro cúbico. Se é 8,5 mg por decímetro cúbico, então eu estou nessa faixa aqui, ó, até 10 mg por decímetro cúbico. Isso quer dizer, então, que no plantio eu tenho que aplicar 80 gramas de P2O5 por planta. Olha só, eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Então, eu coloco aqui, ó, 80. Prontinho. Então, aqui eu já tenho a quantidade de superfosfato simples em grama por planta e a quantidade de superfosfato simples em quilo por hectare, tá? Olha só, pessoal. Como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente já estou jogando 90 gramas de cálcio por planta. Como o superfosfato simples também contém enxofre na sua composição, automaticamente já estou jogando aqui 50 gramas de enxofre por planta. Bom, gente, para o plantio, a literatura que foi utilizada para a produção dessa planilha não fez nenhuma recomendação de adubação potássica, então a gente não segue. Bom, vamos lá, estamos no plantio. No plantio a literatura recomenda, a aplicação de 1 grama de 1,1 grama de boro por planta, desde que o nível no solo esteja abaixo de 0,2 e recomenda também a aplicação de 4 gramas de zinco por planta, desde que o nível no solo esteja abaixo de 1,2. Vamos ver então. Bom, aqui vocês têm o nível de zinco no meu solo. Então, o zinco no meu solo está em 0,2 e o boro no meu solo está em 0,2 miligrama. Bom, como o meu boro está em 0,2 mg, então não está abaixo de 0,2. Então não há necessidade de aplicação. Olha só, gente, mas para garantir, como eu já estou chegando no limite mínimo, então eu vou aplicar mesmo assim, tá? Então, se aqui diz que eu tenho que aplicar 1,1 grama de boro por planta, vou escolher como fonte o borax. Então eu tenho aqui, ó, 1,1, tá? Automaticamente aqui aparece que eu vou ter que aplicar 10 gramas de borax por planta, o que equivale a 2,8 kg por hectare. Bom, como vocês viram, meu nível de zinco no solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico. Então, isso é abaixo de 1,2 mg por decímetro cúbico. Então, a literatura recomenda que eu aplique 4 gramas de zinco por planta. Bom, eu vou escolher como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então, vou aplicar aqui, ó, 4 gramas, tá? Então, aqui diz que eu vou ter que aplicar 20 gramas de sulfato de zinco por planta, o que equivale a 5,6 quilos por hectare. Bom, gente, vamos fazer uma simulação aqui para adubação de cobertura, certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma simulação para adubação de cobertura. Vamos fazer uma simulação para adubação do segundo ano. Então aqui diz que no segundo ano eu tenho que aplicar 80 gramas de ureia por planta. Eu vou escolher como fonte de ureia, 80 gramas de nitrogênio por planta. Bom, pessoal, vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 80 gramas. Pronto. Aqui já diz que eu vou ter que aplicar 181,8 gramas de ureia por planta, o que equivale a 50,5 kg por hectare. Superfosfato simples. Como vocês viram, o meu nível de fósforo no solo é 8,5 mg por decímetro cúbico. Então está nessa faixa aqui, ó, de até 10, tá? Bom, no segundo ano diz que, sendo esse o nível de fósforo no meu solo, aqui diz que eu tenho que aplicar 80 gramas de P2O5 por planta. Então, eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Então, coloco aqui, ó, 80, certo? Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 500 gramas de superfosfato simples por planta, o que equivale a 138,9 kg por hectare. Como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, aqui aparece a quantidade de cálcio que eu automaticamente já estou jogando em grama por planta, e como o superfosfato simples
também contém enxofre na sua composição, aqui aparece a quantidade de enxofre que eu estou jogando junto com o superfosfato simples na planta, tá? Em grama por planta. Vamos lá, continuando. Bom pessoal, vamos agora para a nossa recomendação de adubação potássica, tá? A planilha apresenta para vocês, para a leitura, né, os níveis de potássio tanto em centimol/C por decímetro cúbico, quanto em miligrama por decímetro cúbico. Olha só, lembrando bem, tá, que o extrator na análise de solo que deve ser utilizado para a definição do nível de fósforo tem que ser o método Melish. Também a mesma coisa para o potássio. Vamos lá. Bom, tanto eu tenho para a leitura aqui o nível de potássio em centimol/C por decímetro cúbico, como também milimol/C por decímetro em miligrama por decímetro cúbico. Vamos ver nosso boletim. Bom, meu boletim aqui informa que o nível de potássio no meu solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico, tá? Então, nesse caso está nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa de até 45 mg por decímetro cúbico, e eu estou fazendo a adubação de cobertura do segundo ano. Então aqui diz que estando o meu nível de potássio numa faixa de até 45 mg por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar, né, 80 gramas de K2O por planta, tá? Então vamos olhar aqui, então, eu vou escolher como fonte o nitrato de potássio, então eu coloco aqui 80. Bom, aqui diz que eu tenho que aplicar 181,8 gramas de nitrato de potássio por planta, o que equivale a 50,5 quilos por hectare. Olha só, gente, como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, aqui diz que eu já estou jogando automaticamente 23,6 quilos de 23,6 gramas de nitrogênio por planta. Bom, se eu estou jogando 23,6 gramas de nitrogênio junto com nitrato de potássio, isso me permite reduzir essa quantidade daqui, ó. Então pessoal, eu vou abater. Então eu vou pegar esses 80 gramas de nitrogênio, 80 menos, deixa eu ver aqui, menos 23,6 menos 23,6 igual. Então só vou aplicar aqui N, como a ureia, só vou precisar colocar aqui, ó, 56,4. Então vem aqui, ó, 0,4. Prontinho. Automaticamente aqui já reduziu a quantidade de ureia que eu vou precisar aplicar em grama por planta e também a quantidade de ureia em quilo por hectare. Continuando, como vocês viram, o boro no meu solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico e o meu zinco está em 0,2, abaixo de 1,2 no caso. Bom, como o meu boro, apesar de não estar abaixo de 0,2, mas está no limite, eu vou aplicar mesmo assim. Vou colocar aqui então 1,1, né, grama de boro por planta e vou escolher como fonte o borax. Então aqui diz que eu vou ter que aplicar 10 gramas de borax por planta, o que equivale a 2,8 quilos por hectare. Para o zinco, né, vou ter que aplicar 4 gramas. Vou escolher como fonte o sulfato de zinco. Coloca aqui 4, olha. Pronto. Automaticamente aqui eu sei que vou ter que aplicar 20 gramas de sulfato de zinco por planta, o que equivale a 5,6 kg de sulfato de zinco por hectare. Olha só pessoal, eu tenho orientação rápida aqui para vocês. A adubação de plantio. Os fertilizantes devem ser misturados com o solo da cova 60 dias antes do transplantio. Adubação de formação. As doses de fertilizantes devem ser parceladas em 3 aplicações a cada 120 dias. Adubação de produção. A fonte de fósforo deve ser aplicada toda de uma só vez, logo após a colheita, junto com a fonte de micronutrientes. As fontes de nitrogênio e potássio devem ser parceladas em 3 aplicações até o início da frutificação.
Bom pessoal, como vocês sabem, todas as nossas planilhas são produzidas com dados de publicações já conhecidas. E para a produção dessa planilha de cálculo de adubação para a cultura da pinha, nós utilizamos como fonte, né, publicação de Silva e Silva, de 1997, citado por Instruções Técnicas para Cultivo da Pinha, Circular Técnica número 7 da EBDA, de 1999, que foi a nossa fonte principal. E como fonte auxiliar, nós utilizamos dados de pesquisa de Cavati e Pisa Júnior, de 1997, tá bom? Muito bem, gente, como vocês viram, né? Essa aí foi nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da pinha. Se vocês gostaram desse produto e quiserem adquirir, é só entrar em contato conosco pelo telefone que está aqui, ó, 77991891849, tá? Ou, se vocês quiserem adquirir também qualquer outra planilha de cálculo de adubação, lembrando que nós temos planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes tipos de cultura, tá ok? E temos também planilha de balanceamento de dieta para bovino de leite, bovino de corte, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura caipira, suinocultura convencional e avicultura. E logo teremos planilha de balanceamento de dieta para piscicultura, tambaqui e tilápia. É isso aí, gente. Essa foi a nossa videoaula tutorial. Espero que vocês tenham gostado e caso tenha interesse em adquirir, é só entrar em contato conosco que estaremos prontos para atender o pedido de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula, se Deus quiser, ou até o próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, um abraço, fui!